Opa, pessoal, boa tarde. Então, eu vou só continuar aquele assunto que a gente estava falando sobre desenvolvimento seguro, né? Uma das práticas para a gente ver as coisas. Eu estava vendo que falta pouco, só umas 2 ou 3 semanas para a gente terminar o curso, então é bom eu fazer um wrap-up desse assunto. Eu peço desculpas para vocês pela segunda-feira, mas eu fui convidado, né, para participar de um evento e era um evento relativamente importante e eu precisava treinar a apresentação, eu não tinha fechado o treinamento adequado, então acabou tomando esse tempo um pouco maior, tá? Então, só seguindo como a gente estava, vou falar um pouquinho hoje sobre algumas práticas, né, e alguns documentos que a gente segue para trabalhar com desenvolvimento seguro. Então, segurança, ela passou a ser hoje um problema muito, muito importante, né? Então, vocês vão ver o caso, como eu falei na aula passada, o caso da Renner, né, recente, o caso do ransomware, né? Então, a segurança passou algo que a gente se preocupa, né? Existe uma contracultura, né, toda dedicada à invasão. Então, tipo, se preocupar com segurança. A maior parte do nosso software hoje em dia não é um software de prateleira, ele é um software web, né? Ele é um software que se comunica de certa forma com a internet. Para vocês terem noção de como isso é bizarro, né? Existe uma seção de jogos ali no Android que são jogos offline, ou seja, a maior parte dos jogos troca algum dado com algum servidor externo. Isso é uma coisa extremamente relevante. Né? Existem alguns tipos, né? O fluxo normal é a fonte para a origem da informação, e esses são os tipos normais de ataques. A interrupção, né? Onde você vai interromper a comunicação, a modificação, né, do dado, você vai se meter no meio da comunicação para alterar de alguma forma, a interceptação, que é, em geral, o mais difícil de você perceber e um dos mais úteis, né? E a fabricação, onde você forja a identidade, e são os ataques comuns, né? Então, o objetivo da segurança é manter a privacidade, a disponibilidade e integridade do sistema da informação. Em geral, é mais fácil conseguir 2 desses 3 do que os 3 ao mesmo tempo, né? Mas esse é um desafio que a gente tem que estar associado, estar sempre se preocupando. Então, os serviços de segurança que a gente tem, vocês vão ver que são muito parecidos com as premissas que a gente tem para sistemas distribuídos, né? Então, tem garantia a confidencialidade, ou seja, que apenas as pessoas autorizadas vão ter acesso à informação, né? A gente discutiu sobre isso quando a gente falou dos padrões da OASP na aula passada. A integridade, né? A manutenção do estado da informação, a proteção contra alterações não autorizadas. Então, a gente tem que garantir que, de alguma forma, a gente mantenha essa informação contínua. A disponibilidade, né? A garantia que a informação vai estar disponível quando for necessário, ou seja, que eu não vou sofrer um acesso por perda. Imagina que eu estou usando o MongoDB Atlas, estou pagando por um MongoDB, ele sofre um ataque, né? E o meu e-commerce depende desse banco de dados. O que eu faço nesse tipo de situação? O não repúdio, né? A habilidade de provar que o remetente realmente enviou ou é autor de uma determinada informação. A privacidade, que é impedir a interceptação não autorizada da informação. A autenticação, ou seja, identificar vai dar o usuário para acesso à informação. Nota que é diferente da confidencialidade. A integridade, que é impedir a alteração não desejada, né? E o não repúdio, que é impedir a negação do serviço para envio e recepção dessa informação. Então, os serviços que a gente vai querer ter a da autenticação vão ser a prova da identidade para a concessão dessa autorização, o controle de acesso, impedir o uso e a garantia da disponibilidade que a gente quer manter. Então, as vulnerabilidades, né? Por mais que a gente veja nos filmes e tudo, as vulnerabilidades, os hackers escrevendo código que explora determinada questão, ou que passa do firewall, ou que tenta invadir, quebrar, né? A maior forma mais fácil que a gente tem de quebrar a segurança é evitar os mecanismos de segurança. É, de alguma forma, você entrar dentro da rede. Então, a gente teve houve, né, um ataque, né, a uma usina nuclear do Irã, que, né, tipo assim, esse ataque ele não veio da internet para dentro da usina nuclear, até porque muitas vezes isso não é possível.
o ataque veio de um pendrive de um dos engenheiros da usina nuclear que tinha sido infectado por um vírus, né, de outro país. Né? Nesse caso, dizem que é americano, a gente não tem certeza. Então, o contexto de segurança, né, ele está mapeado nessas etapas. Né? A gente vai ter técnicas de avaliação, né, que vão produzir a garantia, né, de segurança, né? A avaliação, né, que na verdade é que dá para a gente insumos para provar essa segurança. Então, aquele pentest que eu falei para vocês, o uso de técnicas de desenvolvimento seguro que vão dar essa garantia, né? Os proprietários da solução, eles querem essa garantia de confiança, eles precisam disso, né? Que mesmo que seja atacado, existem contramedidas que vão minimizar o risco aos ativos deles. Ou seja, os ativos que a gente tem hoje são informação. Né? Se você está pensando numa startup, se você está pensando num produto, né? Imagina, você está para lançar um produto e você não tem backup, eu já vi isso acontecer, né, de algum produto, e atacam o seu servidor, né, de onde vai estar o código-fonte do seu produto. E, na verdade, o que a empresa fez no momento seguinte foi pegar entre os desenvolvedores e tentar remontar a solução. Felizmente, isso foi possível, mas podia ser que isso não fosse possível. Então, isso é um problema que a gente tem que estar medido. Então, a avaliação de segurança, né, ela pode vir de duas formas. Ou identificando erros e vulnerabilidades, que é o nosso bug testing tradicional, né? Ou uma avaliação do código como um todo. A preparação para essa avaliação vai fazer com que o desenvolvedor tome mais cuidado com a infraestrutura de desenvolvimento do sistema. Mais ou menos. Né? Na verdade, a gente, como desenvolvedor, a gente é movido à nossa rotina. Se a gente trabalha dentro de um sprint, a gente quer entregar as coisas dentro daquele sprint. Não tem jeito. Se a gente é movido por um prazo mais largo, a gente quer entregar as coisas dentro desse prazo mais largo. Então, existe um limitador, existe um fator limitante para todas essas coisas. Uma das formas da gente planejar a segurança do nosso código é seguir a RFC 2196. O que é essa RFC 2196? É um manual, é o Security Site Handbook, que ele faz o seguinte, né? Ele vai definir políticas de segurança, uma arquitetura de segurança, serviços de segurança e procedimentos, o tratamento de incidentes, é o que tem que fazer, atividades em andamento, ferramentas e endereços para serem feitos. Ele vai dar alguns termos, né? Vai mapear alguns termos, e ele é o primeiro passo para você produzir um plano de segurança da tua aplicação. Um primeiro nível de planejamento da tua solução, não só a nível de código, mas a nível de código e infraestrutura, de forma que a gente consiga, né, planejar pelas contramedidas. Né? Por exemplo, né, uma contramedida para ataques a um código-fonte é você ter backup. Então, você tem que ter uma rotina de backup. Nem toda contramedida que a gente vai ter, ela é baseada somente em código. Em muitos casos, ela vai ser baseada em software. Então, né, os termos que a gente vai utilizar é o administrador, né, o administrador da segurança, o cara que vai ser responsável pela segurança e pela TI, de certa forma. Nota que ele não é um cara que está responsável pela infraestrutura ou pelo código, mas pela segurança de forma geral. Né? E aí que mora o perigo. Se o cara não entende segurança como segurança a nível do código, você passa a ter um problema. Ele não tem um entendimento completo do problema para gerar, né, uma solução adequada. Então, o objetivo dessa RFC vai ser proporcionar a esse profissional de segurança uma visão rápida, né, de desenvolvimento de um plano de segurança para um site. Um site que pode ser um usuário final de serviço na internet ou um provedor de serviço. O enfoque principal é nos usuários finais. Então, quais são os passos para eu escrever o meu plano de segurança? Identificar o que você realmente está tentando proteger. Pensa naquelas soluções que a gente estava fazendo no nosso trabalho, o que a gente está buscando proteger? Determinado o que você está tentando se proteger. Né? Por exemplo, a gente está trabalhando agora num projeto para um determinado órgão público, que o órgão virou para a gente e falou assim, olha, eu não quero que vocês escrevam relatórios de vocês baseados em agentes externos. A gente quer que vocês escrevam relatórios de vocês baseado que a nossa rede é uma rede segura. Se isso é verdade ou não, não importa. Aqui seria o seguinte, eu estou verificando ataques internos. Determinar o quão provável são essas ameaças.
né? O que é mais provável? Uma loja como a Renner receber um ataque, né? Ou a padaria do seu Zeca, que não tem nem acesso à internet. O único acesso à internet que ele tem é para ver o jogo do Brasil no celular dele. Será que alguém ainda assiste? Implementar as medidas que vão proteger recursos importantes, ou seja, quais são essas medidas? Backup de código, implantação de novas técnicas de segurança, escrever testes de software seguro e revisar esse processo continuamente, fazendo melhorias cada vez que uma fraqueza foi encontrada, que uma falha foi encontrada. Então, o plano de segurança ele é um documento constante. Ele é um termo de compromisso de uma equipe, né, com as garantias de segurança do projeto, né? E é exatamente isso que está no Site Security Handbook, né? Esse conjunto de elementos, né? Então, as maiores perdas, né, de acordo com a SRFC, elas vão acontecer com intrusos internos. Ou seja, por mais que na mídia apareça que o hacker é um elemento externo que vai vir, vai botar um ransomware e tudo, normalmente o teu ataque ele é interno. É de alguém que ou conhece o código, ou conhece a tua infraestrutura. E quem é que vai gerar esses ataques? Muitas vezes são pessoas insatisfeitas, né, com o trabalho, vão ser clientes, vão ser pessoas que vão estar dentro da organização utilizando o sistema. Então, por isso que é muito importante saber o que você precisa, do que você precisa e como você precisa proteger. Né? E por isso que muitas vezes em algumas organizações, né, essa diferença então e por isso que dentro desse conceito de microserviços é tão importante você delimitar o que cada uma das equipes pode utilizar, porque isso pode gerar uma falha de segurança. Então entendam o seguinte: o mundo está se movimentando para essa política de microserviços e logo em seguida micro front-ends. Eu não sei se já ouviram falar sobre isso, micro front-ends. Mas essa é uma das coisas que eu acho que vale... Nossa, escrevi que nem um retardado. Micro front-end. Né? Então, assim, está mudando para essa política de microserviços justamente porque ela também permite você isolar serviços que sejam, né, esquisitos, né, do ponto de vista de segurança. Então, o que vai identificar o que deve ser protegido? Recursos de hardware, né? Provavelmente de software e dados dos usuários. Então, essas são as três grandes categorias. Por hardware, eu estou falando dos equipamentos físicos e de rede. Por software, o que eu uso para gerar a minha solução e os dados do meu usuário. Né? E aí eu vou falar de backups, logs de auditoria e elementos afins. Né? O que deve ser protegido? Pessoas, documentação, materiais, né? Os usuários, do ponto de vista né, do software, identificar as ameaças, né? Uma vez que eu identifiquei quais são os recursos, eu tenho que identificar quais são as prováveis ameaças, o que pode de verdade acontecer. E ameaças clássicas, né? É o acesso sem autorização, revelação de informação sem intenção ou autorização e negação de serviço. E essas ameaças, elas são ameaças muito gerais. Por exemplo, nesse caso que eu falei, que a gente quer avaliar internamente a organização, a negação de serviço é muito improvável. Né? Mas num cenário tipo Rock in Rio, pode ser que faça sentido. Como eu falei para vocês outro dia, o maior ataque de negação de serviço da história veio de um único modelo de câmera IP. E assim, esse ataque foi tão devastador que forçou a operadora de redirecionarem o tráfego em tempo real, pelos dados que estavam gerando. Então, esse tipo de coisa são coisas muito complicadas de ser lidar. Então, a nossa política de segurança vai ser essa expressão formal das regras que vão ser, pelas quais são fornecidos os acessos aos recursos da empresa. Então, essa política de segurança tem que ser definida para todo mundo, as pessoas têm que entender. Então, é importante, né, que a gente defina dentro da nossa aplicação o que a gente quer proteger, né, dentro da empresa e conforme a gente faz o nosso código. Então, essas decisões do administrador relacionadas à segurança é que vão determinar o grau de segurança, as funcionalidades e o nível de dificuldade de implementar. E aí é que vai vir uma grande dicotomia, né? A gente tem um tempo limitado, cada vez menos tempo, então por isso que a gente usa cada vez mais ferramentas para automatizar o processo, né, de geração de código, para automatizar o processo, né, de manutenção do código.
ao mesmo tempo, aumentam as demandas de qualidade que o nosso código tem, né? Então, aumenta a complexidade, diminui o nosso tempo. Por mais que as ferramentas sejam melhores, né, ainda tem um grande base de código que ela ainda é dependente do usuário final, do desenvolvedor, né? Então, o que a gente tem que fazer é estabelecer metas de segurança que elas sejam factíveis com a realidade da nossa empresa, que permitam que sejam definidas restrições que vão ser impostas, né? Defina as ferramentas de segurança que vão ser utilizadas. A gente vai usar teste? A gente não vai usar teste? A gente vai usar IDS? A gente não vai usar IDS? A gente vai trabalhar com code review? A gente não vai trabalhar com code review? Em geral, né, os gerentes de projeto, 90% do tempo que eles estão fazendo é revisão de código feito pelos desenvolvedores. Então, eu tenho que determinar essa discussão entre os serviços oferecidos e a segurança oferecida, entendendo que cada serviço que eu for oferecer, cada microserviço novo, ele vai possuir um risco associado. E isso é inerente ao processo de comunicação. Não tem o que a gente fazer em relação a isso. O que a gente tem que avaliar é o seguinte: o risco que eu tenho, ele é proporcional ao ganho que esse serviço vai ter? Facilidade de uso dessa segurança, né? O uso de senhas complicadas dificulta o uso, mas aumenta a segurança. E da mesma forma, o uso de tokens, o uso de soluções, né? O uso de QR Codes, a gente está cada vez mais exposto a esse tipo de coisa. E aí, a grande coisa, né, que na verdade é o grande inviabilizador de todo esse processo de segurança. O custo da segurança versus o risco da perda. É aqui que, em geral, a gente vai subestimar, né, o custo da segurança, né? Vai subestimar o risco da perda. A gente vai ver que o custo de manter um software seguro em número de homens-olha, né, dos programadores, de soluções, de software, de implantação, pode ser que não seja baixo. Então, a gente minimiza o risco de segurança e simplesmente toca o nosso barco para frente, ignorando esse problema. E aí, quando tem uma falha de segurança, todo mundo reclama. Oh, meu Deus, o que aconteceu? Né? Mas, né, essa questão financeira, em geral, é um problema. E quando a gente fala que a gente quer pensar em segurança e que a gente vai adotar procedimentos seguros, isso vai impactar no orçamento do projeto, de certa forma. Tá? Então não tem muito como fugir, e as pessoas tinham por causa disso. Né? Então, do ponto de vista de arquitetural, né, o plano de segurança vai definir uma lista de serviços de rede que vão ser providos, as áreas da organização que vão prover esses serviços, quem vai ter acesso, como esse acesso vai ser provido e quem vai administrar esse serviço, indicando como tratar os incidentes. Então, do ponto de vista, esse é um produto que você pode entregar para a empresa que você vai estar implantando o software, né, para que eles tenham isso muito, né, bem definido. Então, eu tenho que separar os serviços de segurança em máquinas dedicadas, estou falando de IDS, questão de segurança física, mas também o nosso código. Né? Então, eu vou ter que ter proteção da infraestrutura, né, porque sem a infraestrutura eu não tenho como fazer, proteção da minha rede, proteção dos serviços que eu uso, né, e a própria proteção do código. Então, esses serviços, né, de segurança, né, para autenticação e uso de senhas, confidencialidade, integridade e autorização, né, como, por exemplo, usar um servidor de chaves como o Kerberos, né, ele está em redes diferentes, essas são preocupações que muitas vezes a gente, como desenvolvedor, não tem, mas eles podem tornar um projeto super difícil, super desafiador em algo, né, totalmente não viável. Né? E aí entra um procedimento interessante, que é a auditoria. A auditoria tem que dizer para a gente o que quer coletar, qual é a carga dessa coleta e quais são as considerações legais. Ou seja, o que eu tenho que coletar quando houver um incidente de segurança? Ou o que eu tenho que coletar para eu verificar depois caso haja um evento de segurança? Né? A gente já tem alguns softwares que ficam fazendo monitoramento da nossa solução, né, principalmente em plataformas de CI/CD, mas é muito importante a gente saber exatamente o que a gente quer coletar. Qual é a carga dessa coleta, né? A disponibilidade de armazenamento para essas informações, ou seja, onde é que eu vou guardar esses logs como um todo, como eu vou guardar, porque imagina o seguinte, imagina que alguém ataca não somente a aplicação, mas os meus logs,
vai atacar justamente, né, onde eu guardo essa informação. E as considerações legais. A gente sabe que hoje em dia, né, a gente vive sob a LGPD. Então, a gente tem que se adequar. Por exemplo, esses logs, eu estou expondo um usuário, eu estou coletando dados desse usuário, alguém vai ter acesso a esses logs, vai conseguir identificar quem é que está fazendo a operação, porque senão você pode estar resolvendo um problema de segurança, mas criando um problema legal. Então, é muito por isso que eu falo, você quer abrir a sua empresa, é muito importante que você tenha duas coisas. Esquece desenvolvedor, esquece qualquer coisa. A coisa mais importante, as coisas mais importantes que você vai ter que ter são advogado e contador, né? Eles são os seus melhores amigos. E o acesso físico, né? É uma coisa que a gente esquece, mas se alguém pode entrar na sua empresa, como eu falei, e plugar um pendrive, né, e rodar alguma coisa ali de dentro, você tem um problema. Em geral, o acesso físico, a gente, como desenvolvedor de software, nem se preocupa. Mas tudo bem. Proteção dos backups, o backup, inclusive, os backups do nosso código, eles são importantes, né? Hoje em dia, o que muitas empresas fazem, e eu não acho errado, é contratar os serviços de terceiros, né, para proteger os backups. Não acho temerário isso, não. Depende do serviço que você está contratando, tá? Inclusive, tem muita gente que usa o próprio GitHub para fazer isso de forma profissional. Inclusive, para aqueles que quiserem, né? O GitHub já abriu hoje o feature de você poder editar um repositório de dentro do próprio browser, né? Ele vai abrir uma instância do VS Code como um serviço, o Code Server, né? É bem legal para quem quiser depois experimentar. Não sei se já chegou aqui para a gente, né? Mas eu li a notícia. E eu já usei o Code Server, é o que eu uso no tablet às vezes, e acho bastante bom. E mesmo que você não use o serviço de nuvem para fazer armazenamento do seu código, né, por algum motivo, às vezes você é uma empresa pública, ou então, na verdade, você não confia nesses serviços, você quer ter a sua própria infraestrutura, você tem que certificar que os backups estão sendo realizados, que eles estão sendo armazenados adequadamente, que é necessário criptografar seus dados de backup, que seus backups podem não ser bons, que os backups podem estar corrompidos. Né? Por exemplo, eu conheci um canal que ele fazia backup, mas aí ele botava o backup na mesma sala onde ficavam os servidores. A empresa dele pegou fogo, ele perdeu não só os servidores, como o backup também. E aí, como é que faz nesse caso? Né? Ou não faz? Não faz. E aí, caso um incidente de segurança aconteça, né, quem é que você chama? Né? Por exemplo, se seguir um incidente a nível de rede, né, você vai chamar o administrador da rede. Mas um incidente a nível de código, quem é que cuida desse código? Né? Quem é que vai resolver esse tipo de situação? O quão grave é esse incidente? E o que vai ser feito no caso dele? Levante essas consequências. Né? Quais as implicações? Vocês não têm como saber o universo como um todo, mas vocês têm como pensar esse nível de solução. E aí, né, esse desenvolvimento seguro, ele vai se dar na garantia da segurança não só da infraestrutura, mas no ambiente de desenvolvimento, ou seja, toda a infraestrutura que leva a gente a fazer os nossos repositórios, nosso ambiente de CI/CD, na nossa própria equipe de desenvolvimento, na segurança de sistema, né? Ou seja, se eu sigo uma especificação de segurança, e na garantia de segurança do sistema. Como é que a gente vai dar essa garantia para o usuário? Então, um ambiente de desenvolvimento seguro, né? Uma fábrica de software segura, ela vai ter algumas características, como, por exemplo, espaço físico restrito, com controle de acesso físico e proteção dos nossos servidores, separação entre ambiente de desenvolvimento, teste e construção, e mesmo isso já é uma coisa que hoje em dia a gente faz diferente, né? Gerência da configuração do código-fonte, ou seja, eu tenho que ter, se eu quiser um nível de maturidade de software, como eu falo de MPS-BR, ou eu falo de CMMI, eu preciso agora ter a gerência da configuração, a gerência da minha segurança e processos de desenvolvimento bem estabelecidos e controlados, que gerem evidência desses controles. Ou seja, eu não posso fazer programação bunda-lelê. A chance de programação bunda-lelê me gerar código ineficiente, código pouco seguro, é muito amplo. Então tem que ter um processo muito bem definido
do desenvolvimento de software. Né? Um processo muito bem definido. Eu não estou nem dizendo que isso vai gerar bom software. Eu estou dizendo que vai gerar software que não gera vulnerabilidade. E só para vocês terem noção, esses são alguns softwares recentes, né, como o Scrapkut, que era do Orkut, né, que contaminou 400 mil usuários, o JS Exploit, que se aplicava no Microsoft Messenger, eu não sei, MSN Messenger, eu nem sei se vocês chegaram a usar MSN Messenger, o Semi, que era o JSpace Hero, que era do MySpace, que pegou 1 milhão de infecções em 20 horas, o WannaCry, que era o ransomware, que em alguns poucos minutos, que pegou 40 milhões de máquinas Windows, né? Diga-se de passagem, e o Crack, que era uma falha na implantação do WPA suplicante, né? Então, normas e práticas de boa programação, né, com funções intrinsecamente seguras, seguindo aqueles 10 princípios que a gente mostrou da OWASP na aula passada, né? Verificar o código de erro retornado por função, atentar ao tamanho de buffers e arrays do sistema, documentar o código, verificar as versões dos compiladores e dos seus editores de código. Como vocês bem sabem, o próprio VS Code envia informações para a Microsoft. Imagina que alguém faz um build do VS Code, né, e coloca no teu computador e você sabe-se lá o que vai fazer. Por exemplo, Cláudio, como assim? O VS Code pode ser buildado, né? E tem um código-fonte aberto. Então, imagina que eu faço uma versão do VS Code para Android, eu coloco essa versão no meu celular, no meu tablet, sei lá, que eu quero utilizar, né? E aí, tipo assim, eu começo a usar ele, ao invés de mandar informação para a Microsoft, ele pode estar mandando informação no meu sistema para Zezinho e Luizinho. Isso nem é difícil de fazer. Então, quais são as práticas de desenvolvimento seguro que a gente deveria se atentar? Né? Ou seja, validação dos inputs. Eu não posso deixar qualquer coisa. A gente viu que essa é uma das falhas mais comuns que a gente tinha. O Lucas colocou assim, teve o Heartbleed também, só que a galera do CentOS RH passou impune praticamente. Verdade, teve o Heartbleed e ele continua tendo, inclusive, para o Android. Né? Então, é um negócio meio bizarro mesmo. Gente, assim, e segurança, né? Segurança defensiva, que é a que a gente mais treina, pratica e divulga, ela dá muito dinheiro. Mas o que a gente não sabe é que a segurança ofensiva também dá. É a que a gente espera que vocês, como alunos do UFRJ, né, vocês vão ter uma ética profissional ilibada e vão permitir e não vão se envolver com esse tipo de operação. Mas, gente, o mercado de segurança hoje é um mercado que tem muito dinheiro. Né? E a gente está querendo oferecer o curso de segurança no próximo período, tá? Para quem tiver interesse. Cara, prática de Red Team, Blue Team, eu gosto, mas você tem que ter um gerente muito... digamos que você tem que ter um gerente muito hábil para isso não gerar conflitos dentro da tua metodologia. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essas práticas de Red Team, Blue Team, né? Quando a gente falar dentro das metodologias, já vou falar para vocês, né? O Red Team, para quem não sabe, é o cara que vai aconselhar como priorizar o gerenciamento de vulnerabilidade e correção de falhas críticas, enquanto o Blue Team vai monitorar esse Red Team e compartilhar insights sobre essas atividades. E como isso é um papel que é trocável ao longo do tempo, as pessoas têm uma tendência a se matarem, né? Cara, mas totalmente. Umas vagas de back-end com conhecimento de Kali. Gente, sim. Acho justo, acho nobre. Porque, normalmente, a gente está fazendo uma parceria com a Clave Segurança da Informação para ver se eles oferecem para vocês, alunos do UFRJ, alguns dos cursos da Academia Claves. A gente vai começar uma parceria, tipo assim... uma parceria assim, com eles via Parque Tecnológico pode ser muito legal, né, para os alunos do UFRJ. Tá? Então, eu tenho que prestar atenção em compiler warnings, e aí eu vou ser muito sincero com vocês que eu, como desenvolvedor, cagava para warning, mas eu era um desenvolvedor muito pouco. Arquitetar e desenhar essas políticas de segurança, então isso tem que estar muito bem definido. Manter o código mais simples possível. Só que a gente já falou, né, que simples
é um conceito filosófico complexo. Negar tudo por definição, aderir ao princípio do privilégio mínimo, ou seja, você só tem privilégio do que você realmente precisa. Sanitizar as entradas para outros sistemas, isso é particularmente, né, importante dentro do cenário de microserviços, né, onde eu tenho troca, né, de comunicação SOAP, ou MQTT, ou GPRC, ou JSON, o REST, né? Praticar a defesa de forma efetiva, né? Utilizar técnicas de garantia de qualidade e adotar um coding standard. Isso vem tudo desse blog aqui, que é o securecodingcert.org. Vale muito a pena vocês darem uma olhada nisso aqui, tá? Como é que eu dou essa garantia de segurança, né? Porque tudo isso é muito subjetivo. Tudo isso é muito subjetivo. Como é que eu faço isso de verdade? Como é que eu especifico a segurança de forma clara e objetiva? Como é que eu construo conforme essa especificação? Como é que eu testo se atende a essa especificação? E aí surgiu um padrão ISO, né? ISO Wake, que é esse Common Criteria for Information Technology Security Evaluation, que é também chamado de Common Criteria, ou CC, cujo objetivo é fornecer um conjunto de critérios fixos que permitem especificar a segurança de uma aplicação de forma não ambígua a partir de características do ambiente da aplicação. É uma evolução do TSEC, que é o Trusted Computer Security Evaluation Criteria, ou Orange Book, que foi muito famoso durante os anos 2000. Tá? Gente, eu falo dos anos 2000 porque eu me formei em 2007. Então, de 2004 a 2007, quando eu estava fazendo faculdade, né, foi a época, né? Eu terminei minha última disciplina no segundo semestre de 2007. Né? Então, já vou aí para 13 anos, 14 anos de formado? Meu Deus do céu. Nossa Senhora, fiquei até deprimido agora. Então, assim, né? Então, era o que eu vivi, né? Eu vivi essas mudanças, né? Um período muito de transição. Os anos 80 e 90, que eram muito parecidos, para esse... E mesmo dizer que os anos 80 e 90 eram muito parecidos é uma injúria, né? Nos anos 80 e começo dos anos 90, a galera usava DOS, né? Usava interface de texto. Né? Nos anos 90 é o advento da interface gráfica, e agora o começo dos anos 2000 é o boom da internet. Então, as coisas estavam acontecendo. Né? As coisas estavam acontecendo. Né? E aqui estava a metodologia de desenvolvimento. Né? Eu vou ter requisitos de segurança, requisitos funcionais, o design de alto nível, o meu código-fonte, né? As fontes e essa implementação. Então, dado o requisito, eu vou definir esses requisitos até fazer a implementação, mas eu vou analisar a implementação até os meus requisitos. Isso quer dizer o seguinte, a primeira coisa que eu vou pensar é o que eu quero proteger antes de entrar, né, os meus requisitos funcionais. Então, segurança passa a ser um requisito não funcional de qualquer aplicação que você venha a fazer, tá? E a ISO 15408, ela vai definir 4 níveis de segurança, que são Evaluation Assurances Level, onde o EAL1 é o nível mais simples, ele é funcionalmente testado, ou seja, e olha, eu vou dizer para vocês com toda a segurança do mundo, a maior parte das empresas que eu trabalhei, a galera não, até escrevia teste, mas assim, eu vi pouquíssimas empresas que faziam desenvolvimento orientado a teste. Pouquíssimas. Eu conto isso nos meus dedos, tá? Eu conto isso nos meus dedos. Então, e por testado funcionalmente, eu vou dizer, é a garantia que o sistema funciona como especificado em sua documentação e que descreve as proteções necessárias contra as ameaças identificadas. Ou seja, que eu escrevi código de teste que testa as minhas vulnerabilidades. Aplicável quando alguma confiança do sistema é necessária, porém as ameaças vão ser vistas como sérias, né? E a avaliação é feita na entrega ao cliente, com base na documentação, sem auxílio do desenvolvedor. Ou seja, é feito na mão. Ou testado estruturalmente, que seria o segundo nível, que garante que foram utilizadas as práticas comerciais padrão no desenvolvimento. Requer análise de vulnerabilidade do sistema, teste independente, um pen test, né, a validação dos testes de estrutura utilizados, que também vai ser avaliado. Em geral, isso não é feito na entrega. A galera vai tentar fazer isso muito depois. E olha a treta, no depois você já não tem mais equipe.
Como eu falo, qual é o dilema da fábrica de software versus o produto? As fábricas de software vão entregar um produto, aí uma vez entregue, é deixado de lado, isso é normal, isso é natural, faz parte do jogo. A gente tem trabalhado assim. Então, é uma coisa muito difícil. Né? É aplicável nos casos que os desenvolvedores requerem um nível entre baixo e moderado de garantia de segurança. Por exemplo, um sistema legado, no qual o servidor vai possuir, o desenvolvedor vai possuir acesso limitado. Né? Ou seja, eu estou fazendo a complementação de serviço, eu quero testar se aquilo funciona. Isso é muito comum em banco, muito comum em tribunal. Tá? Metodicamente testado e verificado, para mim isso é um unicórnio, tá? Eu nunca vi isso acontecer, que garante que a segurança foi aplicada no estágio do projeto do sistema sem alteração substancial nas práticas de desenvolvimento, requerendo investigação completa do sistema de seu desenvolvimento sem a necessidade de reengenharia, né? Ou seja, eu vou investigar todo o processo de desenvolvimento, garantindo que você garantir, claro, né, que se eu tenho isso muito bem documentado e vou gerar esse produto. É aplicável nos casos que os desenvolvedores requerem um nível moderado de garantia de segurança. E o metodicamente projetado, testado e verificado, para mim, é ficção científica. Eu nunca vi. Garante o máximo em segurança baseado em boas práticas de desenvolvimento, sem a utilização de especialista. Analisa as funções de segurança do sistema, especificação funcional de interfaces, estruturas de alto nível, subconjunto e um modelo informal da política de segurança. Né? E que a OASP, né, tenta trazer, né, para a gente são algumas ferramentas e documentos de proteção, detecção e do ciclo de vida. Né? Então, por exemplo, né, tem ferramentas de proteção que visam buscar, né, por exemplo, o anti-SEMI, né, e que buscam, né, APIs de garantia de segurança. Tem o LiveCD Project, o ASP LiveCD Project, que o Kali vai substituir muito bem, como o Lucas colocou aqui no chat. Ou o ASP Web Scarab, que são só para vulnerabilidades web, e o WebGoat, que é para verificar o ciclo de vida do projeto. Então, o WebGoat é uma das ferramentas mais úteis que eu recomendo que vocês deem uma olhada. Eu vou ter documentos que tratam da proteção e da detecção, né, que é o Development Guide, que vale a pena vocês darem uma olhada, e o Ruby on Rails Security Guide, versão 2. Nota, por que o Ruby on Rails? Porque quando o ASP bomba, o Rails é o framework que está bombando na web. É aquele cara que a gente está mais vendo. Então, né, a nível de detecção, a gente tem o Code Review Guide, né, que hoje em dia, antigamente a gente falava em peer review, né? Eu passava o teu código e o seu código era passado para mim. Hoje em dia, o peer review fica a critério do gerente do sistema. Guia para teste, ou seja, como gerar testes seguros do padrão da OASP e o OASP Top 10. Né? Do ponto de vista do ciclo de vida, a gente tem o Legal Project, o Source Code Review, depois que você já entregou, né? E o AppSec Project, para vocês darem uma olhada. Então, todos esses são projetos que o ASP dá para os desenvolvedores para que a gente possa ter garantias no nosso desenvolvimento. A gente já falou sobre isso na aula passada, eu estou aqui deixando aqui novamente quais são as falhas que estavam lá na página da OASP, né? E para modelar ameaças com o OASP, a OASP indica o Microsoft Threat Modeling, né? Ou seja, que é um paradigma que vai buscar fazer um overview da aplicação, a decomposição dessa aplicação para, em cada uma desse conjunto de módulos, identificar ameaças potenciais e identificar vulnerabilidades. O que é muito interessante, porque se a gente pensar no modelo de microserviços, isso vai se adequar bem. A gente fala hoje em dia de Clean Architecture, Domain Driven Design, única e exclusivamente porque essas coisas casam bem com microserviços. E eu falei para vocês, quando eu faço uma aplicaçãozinha pequena, eu não preciso pensar nisso. Mas quando eu faço uma aplicação gigante, que precisa escalar, né, que é o que eu acho que vocês, como desenvolvedores, é o que vocês querem fazer, todo mundo quer ser o próximo Google, o próximo Facebook, você precisa se preocupar com isso. Claro que existem outras abordagens, né? Se você tem interesse nisso, você vai dar uma olhada. Esse aqui não é um curso de segurança, mas a gente precisa ver isso com cuidado, né? Um outro modelo é o modelo de maturidade sobre a segurança, é Building Security and Maturity Model, que é o BSIM, né? É um modelo de segurança para maturidade para segurança no desenvolvimento, que segue o SSF, o Security Software Framework,
e é adotado por diversas empresas, né? E a ideia dele é que eu tenha dois papéis, a liderança executiva e o Software Security Group. É um pessoal com experiência em codificação e arquiteturas, ou seja, uma galera boa de codificação e de segurança. Em geral, para cada 100 desenvolvedores, você vai ter um cara que faz parte desse Software Security Group. E agora eu pergunto para vocês, quantas empresas você conhece que tem 100 desenvolvedores? Só e-commerce. Então, na verdade, isso é uma coisa... Né? E fora que um cara que conhece, que é experiente bastante para avaliar o código dos outros e que entende de segurança também, esse cara é um cara caro. Então, o SSF, Software Security Framework, ele vai ter 4 níveis: governança, inteligência, implantação e os endpoints. Né? Onde governança, né? Ou seja, eu estou falando nível de gerência, eu tenho que pensar em estratégias e métricas de segurança, não só do meu software, quais são as políticas de aplicação, né, e adequação, e como é que eu vou treinar essas pessoas. Não adianta, gente, eu falar o seguinte: eu quero que o meu desenvolvedor faça software seguro, e ele vai tirar isso da cartola. Isso não existe. Isso não existe. Eu já falei para vocês, eu comentei com vocês, o maior problema do desenvolvimento seguro é que a gente aprende a programar em Extreme Go Horse. E a gente não ensina vocês a fazer testes antes de aprender a programar. A gente não ensina vocês a fazer testes antes de entender o software. A gente não ensina vocês a pensar a segurança, né? Inteligência. Quais são os modelos de ataque, né? Quais são as características de segurança, né, que você quer planejar? Quais são, né, os padrões e requerimentos? E do ponto de vista do endpoint, como é que eu faço meu code review? Como é que eu escrevo os meus testes? Como é que eu analiso a minha arquitetura para ver se ela me deixa falhas? Né? E do ponto de vista de implantação, estou falando do ambiente de CI/CD, estou falando de DevOps. Né? Como é que eu faço teste de penetração? É a minha própria equipe que faz o teste de penetração ou eu vou contratar uma empresa externa? O melhor é contratar uma empresa externa. Eu tenho dinheiro para isso? Eu consigo fazer isso? Isso é algo que está adequado dentro do meu projeto? Né? Quem é o ambiente de software que eu estou deixando para a minha empresa? Qual é o ambiente de proteção que eu vou fazer? Qual é a gerência de configuração e de vulnerabilidade? Né? Eu faço, né? Ou então, como eu falo o seguinte, as pessoas têm feito backup, versionam arquivos de configuração, versionam arquivos, ou a gente está versionando só o código-fonte? A gente tem versionado, a gente tem criado containers, né, para as nossas aplicações, tem. E para o nosso ambiente? Eles são virtualizados, eles não são virtualizados? Se uma máquina quebrar, eu estou ferrado? Essas são coisas que a gente precisa avaliar. Então, o que eu quero que vocês façam agora? Eu quero que vocês peguem o trabalho de vocês, que vocês escreveram, e vocês pensem isso aqui, né? Justamente, quais são os serviços que eu quero que vocês comecem a rascunhar o que seria um plano de segurança, né? Quero que vocês respondam essas perguntas, né? Quais são os tipos de incidente? O que o software de vocês está... quais são as falhas ao qual o programa que vocês estão fazendo ele está sujeito, né? O que eu vou fazer no caso de um incidente? Como é que eu penso isso a nível da minha organização? E sendo isso uma startup ou uma empresa grande? O que é que eu faria nesse tipo de coisa? Tá? Então, o que eu quero que vocês gastem agora uns 20 minutinhos para fazer, e depois a gente vai discutir dentro dos trabalhos que vocês apresentaram, o quão sujeito a problemas de segurança vocês estão. E em qual nível, né, da ISO 15408 vocês acham que vocês estão
e que vocês até onde vocês acham que vocês deveriam ir. Então, o que eu quero que vocês façam agora gastem esses 20 minutinhos tentando rascunhar isso aqui para a gente, né? E depois a gente vai discutir, tá beleza? Então, pessoal, vou ficar por aqui, né? Vou esperar vocês. Então, são 5h50, 5h52. Então, 6h15 eu vou, né? A gente vai começar a discutir e eu quero que vocês me tragam problemas. Tá bom? Então tá, tô por aqui. Não, não tem problema, André. Isso aqui vai ficar gravado, tá ok? Ô, Michele, esse é o que deve ser feito, no caso, assim, é sem querer evitar o acidente. Tipo, já aconteceu e como é que você resolve no negócio? Exatamente. Assim, Tá. uma vez que você tem, o que você faz? Uma vez que aconteceu, quais são as contramedidas? Uhum. Isso aí é só para tratar os incidentes. No plano de segurança, você vai ter os seus riscos e como mitigar os riscos. Ah, certo.
Pô, só porque eu tenho uma reuniãozinha rápida daqui a pouco, eu posso... Pode? É pra gente falar? Assim? Fala. Se quiser Tá. mostrar um TXT, compartilhar a tela, fica à vontade. Beleza. Eu escrevi assim, mas eu posso falar, não tem muita coisa escrita. Uhum. Eu pensei, um acidente que eu estava pensando era, o meu projeto é o iTicket, lembra do Uhum. restaurante? A gente não tem tratado se alguém simplesmente escreveu o número de telefone aleatório e dá um get numa sessão ativa de outro cliente que está no restaurante também. Então a pessoa ela pode acertar o número de telefone de alguém, porque não é absurdo, né? O número de Pode buscar telefone. na internet um link aleatório. Número de telefone a gente tem, pode ser um conhecido que ela queira zoar, entendeu? Uhum. E entrar na sessão e fazer pedido. Isso vai gerar problema. Tipo, é grave porque afeta, eu acho que o motivo do aplicativo existir, assim, para facilitar as coisas. Gera um problema também para a cozinha, porque a cozinha, o cliente de verdade pode não saber que ele, entre aspas, fez um outro pedido. A cozinha vai ter um gasto que vai gerar, sei lá, vai chegar esse pedido, eles vão preparar algum prato, e o que deve ser feito é aí E para quem que fica esse custo, né? é o que deve ser feito é interromper o uso do aplicativo e voltar ao meio convencional. Entendeu? Então, pega o que o cliente ele pode falar, olha, não fiz esse pedido, e o que é grave justamente porque esse é um problema grave porque impede o uso da aplicação. Então, perde o motivo dele existir. E implicações em incidentes passados é que, como todas as sessões antigas ficam registradas, o ambiente, o banco de dados fica meio contaminado com sessões que não foram realmente verdadeiras. Eu acho. Perfeito. E quais seriam as contramedidas disso? Deixa eu ver. Teria que ver ah, algum jeito de identificar que só tem uma instância, sei lá, de eu não sei bem como faz isso. Não. Tem que Beleza, olha fazer um só. papel de Ou múltipla passar verificação, não? ou é uma verificação por SMS, porque Justo. pode Aquele ser. dupla verificação, né? Você tem que autorizar um token no seu celular. Eu acho que essa seria a mais simples, mas com um custo de uso mais alto. Sim. Aí pensa, por exemplo, no caso... Como é que é? Se existe algum framework que teste segurança de aplicações web que a gente está desenvolvendo. Tem, eu vou mostrar para vocês nas próximas aulas algumas ferramentas, né? Inclusive, o próprio... Caraca, agora que eu quero falar com vocês, não é Solidity, SonarQube faz verificação de segurança. Algumas delas, bem simples, mas ele faz. Você consegue fazer testes de análise de código em tempo real com o SonarQube. Então, assim, não é nada impossível, não. No ambiente de CI/CD, você coloca, vai ter o código, vai fazer... Qual é o grande lance? Você faz o deploy, quer dizer, você vai dar um git push, né, vai subir. No momento que você faz o push, o teu servidor, o teu GitLab, né, por exemplo, o teu Maven, o que quer que seja, né, já roda os testes automaticamente para você, né, vai te dar o resultado dos testes. No momento que você faz o git push, já faz a análise estática de código, já te dá essa resposta, então você já recebe isso. O teu código não vai para o servidor, ele iria para alguém aprovar o teu commit, né? E aí sim é que as coisas seriam. Uma vez que o teu commit fosse aprovado, é que automaticamente o ambiente CI/CD ia gerar a imagem nova com o seu código, né? Para já estar pronta para deploy. Né? Então a ideia seria que se a gente está seguindo certinho todo o cenário de desenvolvimento ágil, isso seria possível. Mas, assim, o SonarQube tem, e aí, então, surgindo, tem os projetos do próprio, né, da própria OASP, entre eles um interessante, que vale a pena vocês darem uma olhada, é o OASP Zap. Deixa eu parar esse compartilhamento aqui e abrir a página do OASP Zap para você. OASP Zap. Estou fazendo burrice aqui, eu compartilhei a aba, vou ver se eu compartilho uma janela. Não. Que é um security scanner, né?
Ele é muito legal de utilizar e vale muito a pena você utilizar ele dentro do... Vou botar aqui para vocês. Dentro do projeto de vocês. Então, assim, é botar como uma das etapas do CICD. Mas, gente, entenda o seguinte, nenhum patrão, assim, faz isso feliz pra caramba, entendeu? Porque segurança, cara, é aquela parada. Uma vez que você sabe que você tem uma vulnerabilidade, é do tipo, sabe? Segurança é tipo aquele exame médico que você não quer fazer, porque você sabe, pô, tá tudo funcionando, fazer exame médico para quê? Aí você vai no médico e o cara diz, você tem a postura errada, tem que fazer RPG, você tá com as cordas vocais fodidas, você vai ter que fazer fono, você tá com a tua escápula tá torta, você vai ter que fazer não sei lá o quê, você tá com a glicose alta, vai ter que fazer dieta, ou seja, você não tava com nada. Aí, tipo assim, foi no médico, você tem que fazer um monte de ajuste. A idade chega para todo mundo, Ernesto. A idade chega para todo mundo, né? Então, a mesma segurança é a mesma coisa. Você, às vezes, você está achando que não tem nada, né? E aí, tipo assim, você roda um monte desses testes e vê que você tem que corrigir um monte de coisa, refatorar um monte de coisa. Ninguém quer isso, né? Ninguém quer isso. Então, tipo assim, segurança acaba que é muito, muito subestimado justamente isso. Porque as pessoas dizem o seguinte, cara, quem é que quer atacar a minha aplicação? Ninguém sabe que eu existo. Mentira. Tem um monte de gente que sabe que você existe e você vai ser atacado. O único fato real da web é que se você tem um servidor que hoje está na web, isso ele vai ser atacado. O que tem feito esse padrão de serverless, né? De você fazer o deploy direto para uma infraestrutura pronta que não é sua, tipo um AWS da vida, também ter ganhar muita popularidade é o fato justamente desse padrão serverless ele ser, assim, ter toda uma galera da Amazon por trás provendo segurança de infraestrutura e backup da tua infraestrutura. Então, assim, né, as coisas, o mundo, galera, o mundo não tá fácil, não tá fácil para ninguém, né? Então, assim, a gente quer mais software, melhor e mais rápido, né? E cada vez o desenvolvedor vai ganhar menos e trabalhar mais. E aí realmente fica difícil. Para vocês terem noção, eu estava lendo hoje uma notícia num grupo do WhatsApp que eu trabalho, que 72% dos gerentes americanos gostariam que as equipes voltassem ao trabalho presencial, porque é mais fácil analisar o desempenho delas de forma presencial do que remota. Como é que será que a gente faz isso, né? Há uns anos atrás, uma das métricas que a gente usava para avaliar os desenvolvedores era o número de linhas de código geradas. Se vocês acham que isso é uma boa métrica, tendo em vista a qualidade do software? Definitivamente não. Mas é o que a gente usava uns anos atrás. Então, como é que a gente faz isso? É por tarefas, é por histórias? As histórias, vocês sabem, quando a gente faz desenvolvimento ágil, as histórias elas têm tempos diferentes, complexidades diferentes. Então, assim, é o que eu falo. A gente, como engenharia de software, ainda está engatinhando nesse processo, né? E como eu falo em programação avançada, né, eu quero que vocês pensem a engenharia de software, né? Então, assim, lá com o Guilherme, né, quem fez engenharia de software, vocês tiveram essa noção de como pensar o software de forma melhor para você projetar, mas o que é a minha preocupação aqui em programação avançada é que vocês veem, essas ferramentas elas servem com um único propósito, gerar código melhor. Passamos por situações já dos servidores da Azure caindo. Futuramente não vai ser um risco, todas as aplicações globais hospedadas em servidores, muitas vezes um provedor. Luigi, com certeza. Vai ser sim, já é. Né? Imagina o seguinte, se você tem você tem noção do seguinte, eu tenho vários alunos que eles são da B2W, e durante muito tempo, a B2W confiava muito na infraestrutura da AWS. Né? E aí, do tipo, eles viram que isso é muito caro, e de verdade é. Então, na verdade, o custo, né, com um pouco mais de investimento, eles teriam a própria infraestrutura, né, que para 90% do tempo para eles é suficiente, e realmente eles têm domínio sobre a própria infraestrutura. Então, essas são questões que são bastante complexas dentro do nosso cenário. Né? Agora, você é uma empresa super pequena, você não tem dinheiro para ter a tua infraestrutura ainda, você vai para uma infraestrutura dessa de nuvem. Né? É normal, faz sentido. Michele, diga. Uma das coisas assim que eu já me toquei é que realmente existe uma diferença grotesca de empresa para empresa da maturidade da infraestrutura. Assim, isso realmente é uma coisa... Realmente sim, existe uma diferença infinita.
É o que meio comparado que uma pessoa me falou, e que eu sempre penso nisso, é que hoje o programador ele está proporcional ao que o telefonista era há um tempo atrás. Então, existem certas rotinas, assim, fazer certos crudes básicos que, eventualmente, isso só vai desaparecer. Então, Gente, olha só, eu vou mostrar para vocês esse negócio aqui. OutSystems. Cara, é uma plataforma de no-build. Isso é código para vocês. Você não está afim de programar? Você vai fazer um negócio aqui que vai gerar para você um código. Uhum. É muito, assim, teoricamente é mais rápido do que você gerar código na mão. Claro, gente, pelo amor de Deus, é muito menos customizável do que você gerar código na mão. Mas é o que você está falando, a maior parte das rotinas, elas são feijão com arroz, bicho. Não tem mistério, não. E a gente não está utilizando essas coisas. Assim, e isso vai se tornar o comum, entendeu? Eu não estou dizendo nem, por exemplo, dentro do ambiente científico, que é onde eu atuo. Né? Cara, o GitHub Copilot, né, o Ernesto está lembrando. E já tem IAs geradoras de código. Então, assim, o cara que vai no cliente, extrai dele quais são os requisitos, e escreve isso, vai passar para uma AI que vai gerar esse código. E aí o trabalho do desenvolvedor vai ser, tipo, adaptar isso para alguma coisa que não tenha saído 100%. Então, assim, o ambiente do desenvolvedor está mudando. O que você precisa entender como desenvolvedor é muito diferente. Isso aqui é uma plataforma que já existe. Você pode começar assim, gratuitamente. Coloca aí, você pega a full ideia dos caras e go! Para vocês terem noção, eu vou dizer para vocês uma coisa que é super polêmica. É uma pena que isso esteja sendo gravado. Quando eu comecei a programar, a linguagem mais assim, popular, ou pelo menos a que dava mais dinheiro aqui no Brasil, era Delphi. E o que era maneiro do Delphi? O Delphi tinha uma ideia linda que permitia que você arrastasse um monte de componentes e esses componentes já gerassem software na tela. Já, tipo assim, você quer fazer uma interface gráfica para o teu desktop, o Delphi permitia você arrastar coisas e essas coisas já geravam um código. E para vocês terem noção, o Visual Basic fazia a mesma coisa, uma coisa parecida, né? Então, tinha uma galera que programava em VBA, porque achava o VBA iradíssimo, né? E, era só arrastar. E durante muito tempo, não teve nada do Java ou do Python que fosse tão, assim, fácil de usar como era esse do Delphi. E aí surgiu esse movimento de que a gente chama de low code ou no code. E a gente está fazendo uma parceria, a UFRJ, com uma empresa, né? A gente não fechou a parceria ainda, mas está nisso, que é a Newton AI, que é uma plataforma de no code para desenvolvimento de inteligência artificial. Usando a Google Cloud. Gente, é para facilitar. É para que o desenvolvedor se torne uma commodity. Esses caras que fazem essas ferramentas, esses caras aí têm código pra caramba por trás. Muito código. Esse cara aqui tem código pra caramba por trás. Muito código, mas a gente não tem. Então pode ser que hoje o desenvolvedor seja um cara com muita demanda, mas daqui a 10 anos atrás. E aí, quando a gente pensa nessa infraestrutura, né, como a gente está falando no caso, por exemplo, do que o Luigi botou a pergunta, e que é uma pergunta super relevante, né, quando surge a nuvem, várias empresas migram para a nuvem, porque é mais fácil, é mais barato do que você ter a tua própria infraestrutura, manter a tua própria infraestrutura. Imagina o seguinte, hoje em dia você quer começar a tua própria empresa, né, a tua própria fábrica de software. Cara, você pode montar tudo isso, todo o teu ambiente CI/CD via GitHub Actions e pagar só o GitHub Actions. Então, você chama uma galera, né, num projeto privado, você chama uma galera para uma sala, né, e hoje em dia nem isso, né, porque a gente está nesse ambiente remoto, você pega um servidor tipo Discord, abre uma sala no Discord, coloca todo mundo programando via GitHub Actions. Hoje o GitHub Actions, através do GitHub Space, já tem o VS Code instalado. Então, você pega um Chromebook, sei lá, de R$2.000, de um pouco mais, eu compro lá na gringa, um com um pouco mais de memória,
botou isso para jogo e disse, galera, é só programar. Precisa só de uma conexão com a internet. A gente usa a internet o tempo todo. Então, o mundo está muito diferente. O mundo está mudando muito rápido. Né? A gente tem que ficar de olho nessas paradas, porque, assim, é que, como diria Zeca Pagodinho, né? Camarão que dorme, onda leva. Então, assim, o que hoje, né? Tipo, eu comecei a programar em Pascal, gente. Foi a primeira linguagem que eu aprendi no curso técnico. Professor, você caiu um momento. Ah, é? Vocês perderam o camarão que dorme, a onda leva? Sim, perdão. Só pegamos o início. Então, assim, camarão que dorme, a onda leva. Né? Então, tipo assim, é complicado. Caiu de novo? Tá falando do GitHub. Então, assim, se hoje... Não, gente, Comp 1 sem Pascal me machuca. Eu entendo Comp 1 sem C. Um curso assim, tipo eletrônica, tipo computação raiz, né? Para 90% dos cursos, Comp 1 pode ser em Python tranquilo, né? E para um curso mais com uma linguagem mais matemática, Python ou Julia, né? Vai lá, né? Astronomia, física, matemática aplicada, a maior parte das engenharias, beleza. Se você quer um curso de sistemas de informação, eu nem me incomodo que a Comp 1 seja dada em JavaScript. Stanford faz isso. Dá Comp 1 em JavaScript para o cara já pensar na web desde o primeiro momento. Agora, né? E se você quer... E eu sou super a favor que vocês tenham Comp 1 falando sobre programação, Comp 2 falando sobre orientação a objeto, vocês sejam apresentados aos diferentes paradigmas, né? Vocês vejam Elixir, vejam, né, vejam outras linguagens, né? Eu digo que hoje a tupla C, Python e JavaScript, se você sabe esses três, não bem, mas pelo menos você tem alguma familiaridade com os três, você cobre bastante coisa, né? E falo para vocês, tem muitas outras coisas legais que estão por trás, né? Saber um Swift, saber um Kotlin, um pouquinho de Flutter, né? Entender um pouquinho do Elixir, né? Tem muita coisa legal surgindo aí que dá uma moral para vocês, né? Mas Pascal é forte. Pascal é forte. Então, assim, eu aprendi para Pascal e o mundo mudou tanto que, cara, olha só onde é que a gente está. Né? A gente não falava de teste. O software não era para web. O web era com CGI. Né? Eu vi muita gente fazendo coisa para web com C e CGI, como um Gateway Interface. Era uma forma Perl e CGI. Eu não sei nem se vocês sabem o que é isso. Na eletrônica, o Lanza ainda dá o trabalho final como CGI. CGI é... Cara, nem sei se isso faz tanto sentido, porque até hoje em dia, esses caras, assim, quando a gente fala em IoT, né, essas questões de eletrônica, a gente espera que as coisas troquem REST, né? Troquem né, já seja um microserviço. Eu estava realmente, hoje em dia, uma das minhas linhas de pesquisa no PESC é estudar essa arquitetura de microserviço aplicada ao cenário de IoT. Né? Quais são as melhores práticas para você desenvolver sistemas de IoT? Né? Inclusive, esse encontro que eu estava, né, na segunda-feira, era o BRICS, né, que é do BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China, Young Scientist Forum. É um fórum para cientistas com menos de 40 anos. Né? E o projeto que eu estava mostrando para eles era Building Embedded Machine Learning Systems for Industry 4.0. Ou seja, construindo sistemas de internet, de aprendizado de máquina, né? Microaprendizado de máquina, né? Para a indústria 4.0. E construir sistemas é muito mais do que praticamente você fazer código. Então, esse mundo mudou. E a gente tem que pensar nesse mundo. Né? E assim, é claro, assim, Carl, você sabe fazer um CGI? Sei. Há quantos anos você não faz o CGI mesmo mexendo com o IoT? Para vocês terem noção, o sensor mais Zé Bunda de todos, que é o ESP8266, né? Que é o microcontrolador baratinho que você consegue fazer. Se ele já vem com um servidor HTTP integrado. Então, essas são as coisas que eu acho que são muito importantes, né? E para vocês terem noção, eu estava buscando outro dia, né? Que era um framework Express-like, né, para C,
E tem esse cara aqui que é o Marisa, que ele ou seja, até se você quer desenvolver em C para web, tem um cara tem um framework Express-like, né, para quem programa em C. Então, o mundo mudou, gente. Professor, você tem alguma opinião sobre PHP hoje em dia? Só por curiosidade. Cara, olha só, eu tenho, pago as contas. Cara, muito da web hoje é feita em PHP e tem muita coisa que continua sendo feita em PHP e a comunidade do PHP é uma comunidade muito ativa. Eu não escolheria o PHP como uma primeira linguagem, mas se você já sabe PHP bem e você tem, por exemplo, um framework tipo PHP, né, com o Laravel, tem sido uma ferramenta muito útil de desenvolvimento de aplicações web, né? O Laravel ele deu uma sobrevida muito grande ao PHP, tá? Ele é muito inspirado no Rails, mas todos são muito inspirados no Rails, né? O Django também né? Tipo, então, eu particularmente gosto muito do Flask e do Fast API, né? Mas eu sou um fã de Python porque sim, né? E cara, o PHP é o meu caso de amor e ódio, porque eu aprendi PHP logo depois que eu terminei o curso técnico. E era tão bonitinho, né? E a primeira stack que eu realmente utilizei foi o LAMP, né? Mentira, não foi o LAMP. Essa foi a primeira stack que eu quis utilizar, que era o Linux, Apache, MySQL, ou MySQL, como eu chamo, né? E o PHP. E aí, eu falei para vocês, né, que a primeira stack que eu usei foi o Windows, IS, qual era o nome daquela bodega? Access, né? Mas o pessoal usava SQL Server, pode ser, né? Mas eu usei Access e ASP. Então, assim, o PHP está aí há muito tempo, tem uma comunidade muito grande, tem muito código porco, porque, na verdade, é muito fácil você aprender a programar em PHP, né? Realmente é muito simples. O PHP te dá essas facilidades. Então, assim, né? Mas o PHP melhorou muito ao longo do tempo. PHP, cara, pra vocês terem noção, PHP 3, PHP 4, eles nem orientados a objetos direito eram. A partir do PHP 5 isso foi mudando, né? E aí surgiram as outras coisas. Não é hoje a linguagem mais comum da web, quer dizer, é a que tem mais coisa escrita, mas assim, não é que vocês vão ver mais vagas de emprego assim brotando para coisas novas, mas ainda tem um filão muito bom. Então, se você já sabe PHP, você já sabe PHP, beleza, segue em frente. E tudo que eu mostrei, que eu falei, pode ser feito em PHP. Você pode fazer DDD em PHP, você tem padrão de projeto para PHP, né? Então, todas essas coisas funcionam. Eu só não seria a minha primeira linguagem. Como eu falei, hoje, de estabelecidos, C, Python e JavaScript. Mas estou olhando com muito carinho Go, estou olhando com muito carinho Julia, estou olhando com muito carinho o Rust, o Elixir. Eu acho que o amanhã tem muitas coisas muito legais surgindo, né? É só ficar de olho. Beleza. E aí, pessoal, mais alguém quer mostrar alguma coisa? Mostrar essa questão dos incidentes de segurança? Mais alguém quer compartilhar alguma coisinha? Então, pessoal, o que eu quero de vocês? Que eu vou falar, eu vou começar a pensar no projeto final para já colocar lá nas coisas que eu quero que apareçam no relatório do projeto final de vocês, para eu colocar lá, né, bem direitinho, muito bem descritinho, né, lá no Classroom. Então, vou começar a pensar essa semana. Eu vou pensar sobre essa questão da segurança. Com certeza vai ter coisas de padrões de projeto, para vocês especificarem quais são os padrões de projeto que vocês estão utilizando, né? Falar sobre a modelagem de Domain Driven Design de vocês, tá? Então, essas são coisas que a gente citou e que eu acho que são importantes estar dentro do projeto de vocês. Lembrem, a web é moderna, nem tudo precisa ser microserviços, mas quando você quer fazer um software que escala, você vai precisar pensar nesse tipo de coisa, tá? Então, espero que vocês estejam gostando, né? Eu tenho, é a minha segunda ou terceira edição, acho que é a segunda edição que eu estou dando dessa turma de segurança, né? De programação avançada. Eu tenho me divertido, espero que vocês tenham se divertido, estejam se divertindo também, tá? E se ninguém quiser compartilhar mais sobre os incidentes de segurança do próprio projeto, tá? Eu vou liberar vocês, né?
e que eu sei que vocês ainda têm muito trabalho. Eu estou acompanhando quem compartilhou comigo os repositórios, eu estou vendo coisas sendo jogadas nos repositórios por enquanto, né? Então, bacana, que bom que vocês continuaram a trabalhar. É isso mesmo que eu quero. Não parem, porque senão é aquele desespero. Então, tá? A priori, a data do trabalho está mantida, né? Justamente para a gente não ter grandes estresses, né? Para bater com as outras provas do final de período, né? Porque aí eu sei que é um inferno. Mas, no mais, é isso. Eu agradeço a vocês pela paciência, agradeço a vocês pela presença. E se ninguém tem mais nada, né? Vocês estão liberados. Professor, só uma pergunta. Você tem alguma opinião específica sobre Docker Hub? Sobre o Docker Hub? É. Cara, eu acho que é um bom lugar para você compartilhar as suas imagens, né? Mas está longe de ser o único, né? Então, eu tenho um problema agora com a questão do Docker Hub para empresas, né? E aquela questão que eles estão falando de cobrar do uso do Docker comercial para equipes grandes, né? Tem um problema que é o problema de todo mundo, que é cobrar, né? Mas eu não acho que seja errado. E é aquela coisa, né? Uma vez que as coisas são software livre, a gente tem várias outras plataformas de containers que não o Docker. A gente tem o Podman, a gente tem o próprio K2 e outras plataformas legais, K2S, né? E que a gente poderia utilizar, né, no lugar do Docker. Então não é algo que me preocupa tanto, tá? Mas tem sido muito útil. Eu tenho usado o Docker Hub para várias paradas e eu acho que é legal, né? Principalmente usando imagens verificadas, né? Então, você tem que encarar o Docker Hub só como uma loja de aplicativos e mais nada além disso, né? E o resto, assim, saber montar a própria imagem, que isso é uma coisa que eu estou devendo para vocês. Beleza. Isso é uma coisa que eu estou devendo. Isso tá aqui no backlog da minha cabeça para fazer com vocês. Beleza. Você vai ter alguma aula usando Jenkins ou alguma ferramenta parecida? O GitHub Actions, né? Porque e aí eu consigo garantir que todo mundo faz. Mas podia ser o Jenkins, podia ser o GitLab, o princípio é o mesmo. Beleza. Eu pessoalmente gosto muito do GitLab, né? Mas já usei o Jenkins, já usei o GitHub Actions e eles são bastante bons também. No meu laboratório a gente usa GitLab. Beleza. Não, por enquanto é só isso mesmo. Perfeito. É porque eu tô fazendo uma parte que eu tô usando o Nginx, na verdade. E aí eu só quero deixar tudo funcionando bonitinho para deploy depois. Ver se ficou realmente funcional. Não, eu acho assim que essas escolhas tecnológicas elas são importantes, mas elas não são sempre o cerne do problema. Então, assim, né? E é uma coisa que sempre pode ser trocada. Então, é muito legal que vocês também experimentem, né? Às vezes eu gosto do GitLab porque sim, porque é como eu vejo as coisas, mas o que funciona para mim não necessariamente funciona para todo mundo, né? Essas são questões que eu acho que a gente tem que estar sempre ciente. Que o que funciona para um não necessariamente funciona para todos. Beleza. Professor, pode só me confirmar a data da segunda parte do trabalho? Cara, deixa eu só dar uma olhada aqui. Eu estava até com isso aberto. Estava como dia 6/10. Beleza. E a PF para o dia 13/10, caso precisasse. Mas o que seria a PF? Seria reapresentar o trabalho, é isso? Não, a PF, eu espero não precisar disso. Mas a PF provavelmente ia dar uma prova teórica porque sim. Justo, beleza. Assim, cara, assim, eu já me acho um cara muito tranquilo, né? Eu já acho a minha disciplina o seguinte: eu não cobro presença, eu só cobro que vocês façam um trabalho e escrevam um relatório. Se o cara caiu de final, é porque ele não seguiu o que eu pedi no trabalho no relatório, né? Beleza. Então, assim, eu acho muito complicado. Não, tranquilo. Era só para confirmar mesmo. Então, assim, tranquilo. Eu nunca pensei porque eu acho que eu não precisei, né? Da última vez, assim, eu tive um cara que não entregou nenhum trabalho. E aí, realmente, aí é muito complicado.
Mas tá ruim, mas tá bom. Então, tranquilo. Não, tranquilo, tranquilo. Quanto ao relatório, você pode depois comentar alguma coisa. É mais porque, assim, o que eu pretendo fazer para o segundo é resolução de problema do primeiro, assim, digamos assim. Coisas que a gente achou que são ruins no primeiro, ir para um lado de resolução de problema e não para um lado de expandir a aplicação. Porque expandir a aplicação É, ficaria assim, assim, mais são do as mesmo. coisas que eu falei para vocês. Assim, vão ter uns requisitos do trabalho, mas são aqueles requisitos do tipo, assim, é, coisas que muitos de vocês já fizeram, tipo assim, ser orientado a microserviços, padrões de projeto, essa questão de segurança, que são alguns refactors de coisas que vocês estão fazendo. Então, no primeiro trabalho, vocês fizeram o grosso, e agora vocês estão, tipo assim, fechando a aplicação e transformando ela em uma carinha mais profissional mesmo, né? Mais assim, Uhum. fechadinha. Né? Eu tinha um professor que dizia o seguinte, que tinha o software aluno e o software profissional. O software aluno é aquele que a gente faz para entregar o trabalho, e o software profissional é aquele que a gente faz né, para manter o nosso emprego. Pô, se der, eu queria te mostrar uma parada e ver se você conhece alguma solução prática para o que eu quero, porque eu só conheço solução usando Kubernetes para o que eu quero e eu não, não sei se. Eu acho que não dá tempo de fazer dessa forma, que seria a solução bonita que eu queria. Claro, assim, a gente não tem problema não, você me mostra, não tem problema não. É porque, assim, o meu, no caso, é o do Acesso aí, que é o que usa o Lighthouse para acessibilidade. Aham. Só que no path que eu estava montando no back-end, o que acontece é o seguinte: você tem o caso. Aquilo virar uma lista de rotina, que o próprio servidor faz os testes em um determinado horário no site para já ficar aquilo cacheado. E o outro é se você cai num caso em que você precisa fazer o teste na hora para a pessoa. E aí, dentro do endpoint que o front-end, no caso, tem acesso, tem as possibilidades, que é um que vai realmente ser só um acesso direto ao banco, e o outro que vai ter que calcular o Lighthouse. Aí, nesse caso, eu coloquei um load balancer dentro do Nginx. E aí eu deixei lá 3 instâncias usando o PM2, que é o módulo do NPM de Application Manager, Process Manager, né? Com isso funcionando. Só que realmente eu queria que eu não tivesse que dar cabeçada contra a parede para fazer isso, só que clonando instância para a porta, tipo, XX mais um, assim, entendeu? E Uhum. alocando as portas 3001, 3002, 3003. E eu só queria realmente clonar a instância dentro desse node balancer. Só que eu realmente não sei uma forma. Eu tenho certeza que 1 milhão de pessoas já fizeram o que eu quero fazer, só que eu não encontrei ainda uma forma simples. Eu acho que por falta de dicionário em Kubernetes mesmo. Cara, tem uns módulos, acho do próprio Docker Swarm, do próprio Kubernetes, que fazem essa coisa do load balance para você, automático. Uhum. É porque no Kubernetes tem esse modo, assim, que é realmente o modo fan-out ou o modo load balancer. E, mas ainda assim não encaixou bem. É realmente uma Tinha o coisa. Rancher também que fazia isso, deu a parte do Rancher, se eu não me engano. Calma aí. Rancher, Kubernetes. O Rancher é realmente para fazer a orquestração desses elementos. Aqui, ó. Vou botar aqui. Vou botar aqui no chat. Né? Beleza. E já usei o Rancher, né? E era bem legal. Acho que dava para fazer umas coisas bem bacanas. Mas ele é uma PAS por cima do Kubernetes? Ou ele é algo mais simples do que isso? Ele é uma ferramenta de que você incorporaria junto com o teu pipeline Kubernetes. Ele permite que você... ele fala o seguinte, né, que permite você entregar o seu cluster Kubernetes como serviço. Então, aí você conseguiria, né, realmente ajustar ele para suas necessidades. Uhum, entendi. Ok, ok. Então, beleza, então. Vou dar uma lida nisso. É só porque eu gostaria que isso fosse uma solução prática, entendeu? Porque realmente é uma coisa simples, mas se eu tiver que investir umas 20 horas da minha vida nesse momento para fazer isso, eu não vou ter tempo. Pra, Não, fica assim, tranquilo. destrinchar a Kubernetes e descobrir uma solução. Não, A cara, solução e estática, assim, cada do load vez balancer mais... tá lá, tá aqui. Falou?
Acho que agora ele caiu, cara. Não, pode falar. Alô, alô? Estão me Não, ouvindo? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Deu uma fustigada aqui. não, tranquilo. Não, assim, cara, olha só, é importante vocês saberem um pouquinho dessa questão de infraestrutura, né? Mas, assim, eu entendo perfeitamente, como eu falei para vocês, quando eu comecei a programar, você basicamente programava e era isso aí. Uhum. E aí, quando você, hoje em dia, né, você quer programar e é um inferno na Terra. Né? Tipo assim, você tem que programar, tem que saber DevOps, tem que saber tudo. Pra vocês terem noção, o MIT tem um curso que é muito legal, que não é exatamente um curso, que é MIT Lost Semester. Vou botar aqui para vocês. Missing Semester. E é justamente todas essas coisas que a gente deveria aprender, né? E a gente acaba não aprendendo, tipo assim, justamente porque... Ah, saquei. Entendi. Acho muito legal, eu acho uma baita iniciativa, né? Mas, assim, a gente vai aprendendo aos poucos, entendeu? E daqui a pouco, dentro desse Missing Semester, vocês vão ver coisas de Kubernetes, coisas de Docker. Cara, hoje em dia todo mundo tem que saber Docker. Todo mundo usa. Uhum. Então, assim, é uma forma, inclusive, né, da gente ter isso muito bem delimitadinho. Não, isso tranquilo. É realmente. Assim, em algum momento, realmente, eu acho que eu vou. Se der tempo, eu vou adicionar a solução usando Kubernetes ou qualquer ferramenta de orquestração. Senão, vai ficar a solução estática por enquanto. Mas... Sim, acho Ó, justo. Docker Compose tá ok, assim. Sim, justo. Esse daí já chorei tudo que podia chorar sobre e já foi, assim. Não, vamos aos bocadinhos. Então, tranquilo, então é só isso mesmo. Tá bom? Não, perfeito. Falou. Acho que foi, professor. Obrigado, valeu. Boa noite. Valeu. Se cuide. Obrigadão, professor. Até semana que vem. Até semana que vem.